caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma profunda reforma que está sendo implementada nas Forças Armadas Alemãs, que prometem adaptá-las ao atual momento na Europa, preparando-as para a guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No início deste mês de abril, Boris Pistorius, ministro alemão da Defesa, anunciou profundas reformas nas Forças Armadas Alemãs que incluirão, dentre outras coisas, um novo comando central e um novo ramo totalmente dedicado à guerra cibernética. Será a primeira vez em que a Alemanha cria um novo ramo das suas Forças Armadas, o quarto, e, justamente, dedicado ao ambiente cibernético e informacional, um campo de batalha tão brutal e tão decisivo como qualquer linha de frente ativa. Segundo Pistorius, a OTAN, apesar de ser a maior e mais poderosa aliança militar do mundo, deve demonstrar sempre que está preparada para defender os seus membros, e que a melhor forma disso acontecer é através de forças armadas modernas e, acima de tudo, sintonizadas com as ameaças atuais, uma referência ao novo ramo dedicado à guerra cibernética. Apesar de muito modernas, as forças alemãs sofrem de um grave e perigoso problema: a falta de prontidão, o resultado de décadas de descaso de sucessivos governos alemães. Durante a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental, diretamente apoiada e financiada pelos Estados Unidos, se reconstruiu da devastação da Segunda Guerra Mundial em tempo recorde e no final dos anos 50, apenas 15 anos após o fim daquele terrível conflito, a metade ocidental da Alemanha já despontava como uma grande potência econômica e industrial, bem ao contrário da Alemanha Oriental, controlada diretamente pela União Soviética. Naquele momento, já era bem claro para o Ocidente que, em caso de guerra contra os soviéticos, a Alemanha Ocidental seria a linha de frente desse novo conflito. E por isso, a partir do final dos anos 50, os Estados Unidos passaram a incentivar os alemães a fazerem aquilo que sempre souberam fazer de melhor: armas, aviões, embarcações e veículos blindados de combate. Foi nessa época que surgiram blindados hoje icônicos, como o Leopard 1, e submarinos como a classe 209, cujas variações e modernizações continuam sendo produzidas até hoje. Por causa do seu papel decisivo em caso de guerra, a Alemanha Ocidental foi, na Guerra Fria, um dos países que mais investiu na defesa, resultando em forças armadas grandes, modernas e, acima de tudo, preparadas para o combate. No entanto, após a reunificação e principalmente após o desmoronamento soviético em dezembro de 1991, o receio de uma nova guerra na Europa praticamente desapareceu, levando a um rápido processo de desinvestimento na defesa, um processo que se acentuou no século XXI durante o governo de Angela Merkel. Só para que tenha uma noção do nível de desinvestimento na defesa, em 1960 a Alemanha investia quase 5% do seu PIB nesse setor, mas em 2015 esse investimento foi de apenas 1,4% do PIB, um dos menores de toda a OTAN. Isso resultou em uma situação caricata, com a Alemanha operando armas, veículos, aeronaves e embarcações muito modernas e de última geração, mas com um nível terrivelmente baixo de prontidão. A situação chegou a um ponto tal que em 2019, apesar da Força Aérea Alemã operar 141 caças Eurofighter Typhoon, considerado um dos caças de geração 4++ mais modernos do mundo, apenas cerca de 20 estavam em condições de decolar de forma imediata, o que significava que, na prática, a Alemanha não tinha aviões de caça em número suficiente sequer para proteger o seu próprio espaço aéreo. Essa terrível situação só começou efetivamente a mudar após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Aquela guerra demoliu um pilar que era visto como absoluto na Europa, o de que a Rússia, apesar de toda sua força e poder, nunca atacaria um outro grande país europeu em um conflito em larga escala. Putin, ao demolir esse pilar, fez soar um grande alerta em todos os demais países europeus,
levando inclusive a que países historicamente neutros, como a Suécia e a Finlândia, se apressassem em entrar na OTAN, temendo que a Rússia fizesse com eles aquilo que estava fazendo com a Ucrânia. E no caso dos países membros da aliança, o efeito foi o de um autêntico choque de realidade, principalmente para a Alemanha, que, como referi, apesar de operar armas e equipamentos altamente modernos, estava sofrendo com um gravíssimo problema de prontidão após anos de desinvestimento no setor. A reforma anunciada agora em abril pela Alemanha, quase 2 anos e 2 meses após o início da invasão russa, é o culminar de tudo aquilo que os alemães assimilaram do modus operandi da Rússia naquela guerra. Ou seja, a Alemanha está reformando e adaptando as suas forças armadas para estar apta, em caso de necessidade, a ser capaz de, ao lado dos seus parceiros da OTAN, enfrentar a Rússia no campo de batalha. Uma guerra que, se ocorrer, envolverá também o campo cibernético, uma área na qual os hackers russos são especializados. A invasão lançada por Putin realmente mudou tudo na Europa, fazendo renascer um espírito combativo e de prontidão para a defesa que não existia desde os tempos da Guerra Fria. Um movimento que está fazendo ressurgir do passado grandes e poderosas potências militares. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Rear. Habt ihr gehört? Fragen. Ja. Weibliche Schütze und SPZ in der Nähe vom Bahnhof. Wir verbleiben derzeit nicht. Sicher, so links! Los! Links! Ja, tief. Der 2 auf! Der kommt jetzt in Kürze auf unsere Höhe! Wenn der steht, weicht ihr aus auf Höhe von eurem Panzer! Ja, und führt dann durch den Wechsel der Kampfweise! Wir überwachen!